Olá, muito boa tarde. Eu não tenho o hábito de fazer live todos os dias no mesmo horário, gostaria, mas me falta tempo. E essa live eu vou fazer sobre um bate-papo sobre magia, das pessoas que me seguem, que me curtem, ou mesmo quem segue está vendo hoje pela primeira vez e gosta de magia. A live também é para fazer a divulgação do meu livro, Magia para Todos os Fins, que está aqui, para quem tiver interessado. Pode ser comprado diretamente com a editora pelo site. E o meu livro ele fala do quê? De magia. Então vamos entender por que as pessoas buscam magia. Porque as pessoas têm situações na vida da gente que a gente não resolve sozinha. Né? Tem coisas que a gente consegue resolver sozinha, e principalmente quando se trata de relacionamento, é uma coisa difícil. O relacionamento já é uma coisa difícil. Duas pessoas diferentes se envolvendo com gostos diferentes, com maneiras diferentes, é difícil. E chega um momento, principalmente hoje no século XXI, que os relacionamentos estão tão escassos, que um dos lados não quer mais. É o que eu vejo nos meus atendimentos. Rosângela, não é uma live de tiragem de cartas, é um bate-papo que eu vou falar um pouco com as pessoas a respeito da divulgação do meu livro, falar um pouco sobre magia e fazer com que as pessoas entendam um pouco o que é magia, como ela funciona. E eu também quero falar uma coisa nessa live a respeito de leitura de cartas. O que eu noto nas pessoas, principalmente para mim, que lê para muita gente, que muitas pessoas me procuram, que existe uma rotatividade muito grande nas pessoas que fazem consulta. E eu vou até dar um exemplo para ficar uma coisa mais clara, para que vocês entendam melhor. Você perdeu alguém, ou seu relacionamento não tá bom, ou a pessoa tá te traindo, ou o relacionamento esfriou, alguma coisa na sua vida amorosa não tá boa. E é justamente nesses momentos que a gente começa a procurar pessoas da nossa confiança para ler carta. E às vezes nem da nossa confiança, às vezes a gente pega ali o primeiro que aparece, porque você precisa de um norte, você precisa de uma luz. E aí o que acontece? Essa rotatividade que eu falo, que acontece das pessoas fazerem consulta com vários tarólogos, eu atendi recentemente uma cliente que ela falou assim para mim, isso recente, acho que foi essa semana que eu atendi. Ela disse: Érica, eu já me consultei com várias pessoas e sabe o que acontece? Eu acabo me sentindo perdida, eu acabo me sentindo confusa, porque cada pessoa fala uma coisa diferente, cada pessoa dá um diagnóstico diferente, e aí eu não sei em quem acreditar. E aí eu acho que nesse caso entra um pouco de psicologia. Por quê? Porque a gente conhece a nossa vida, a gente sabe a nossa situação. E muitas vezes quando você vai fazer uma consulta, não é que está sendo revelado alguma coisa para você que você não sabia. Na verdade, muitas vezes o motivo de uma pessoa fazer uma consulta é porque a vida dela não está da forma como ela gostaria, ela está sofrendo, ela não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel, até porque dentro das circunstâncias que ela está vivendo não tem essa luz no fim do túnel, ou seja, às vezes a pessoa está bloqueada, o cara já está com outra, ou o cara, por mais tentativas que a pessoa tenha feito, o cara simplesmente saiu fora. Então o que acontece? A pessoa começa a fazer várias consultas porque ela quer ouvir alguma coisa que agrade ela, mas no fundo ela sabe a situação dela. Então quando a pessoa fala assim: ah, Érica, eu tô confusa porque um disse, uma cartomante disse que ele me ama, ou que ela me ama, né? Porque aqui pode ter homens e mulheres. Eu fui falar com uma outra disse que tem magia.
que nos afastou. Eu fui falar com uma outra, enfim. Para cada local onde essa pessoa vai buscando ajuda, ela vai tendo um diagnóstico diferente. Então, mas ela sabe o que ela está vivendo. E essa consulta, necessariamente, porque ela tem a necessidade de que alguém fale para ela aquilo que ela precisa ouvir. Ou melhor, não é aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que ela gostaria de ouvir. Porque, por exemplo, dentro desse exemplo que eu estava falando, que eu estava conversando com a cliente, já fazia 2 anos que ela estava separada da pessoa. Nesses 2 anos, ela fez diversas magias com pessoas diferentes e não aconteceu absolutamente nada. Então, o motivo pelo qual ela entrou em contato comigo é que ela queria saber se ela foi enganada. Ou seja, se essas pessoas pelas quais ela pagou a magia, se realmente tinha feito alguma coisa para ela ou se a enganou. Só que, particularmente ela tinha vídeos dos trabalhos que foram feitos, vídeos que estavam ali com a foto dela, que você via que realmente foi feito. E antes dela me mostrar esses vídeos, eu já tinha visto nas cartas que tinha diversas magias que ela fez para essa pessoa do qual ela se afastou. E não aconteceu nada. E ela estava frustrada porque uma das pessoas das quais ela fez magia era uma pessoa famosa. Famosa na internet, famosa nas redes sociais. Mas o fato de uma pessoa da qual você procura ajuda ser famosa, isso é irrelevante. Porque não se trata da pessoa ser famosa ou não. A pessoa ser famosa significa que ela tem um axé, que ela faz uma boa consulta, que ela tem um contato com a espiritualidade. Mas a questão é que você não vai fazer o trabalho para ela, que é famosa. Nem para você, que está gostando. Você vai fazer o trabalho para o outro. Então, muitas vezes, o motivo que as magias não dão certo está muito relacionado no outro e não em quem você pediu para fazer. E aí a pessoa entra dentro daquele processo de faço consulta com um, faço consulta com o outro e me sinto confusa ou confusa, mas não é uma confusão. É porque a pessoa está infeliz. É porque aquilo que ela gostaria de viver com aquela pessoa que ela perdeu não está acontecendo. E por mais que ela esteja investindo nisso, através de procurar ajuda com magistas, com tarólogos, com espiritualistas, seja lá aonde for, nada está acontecendo. E assim, não cabe a mim julgar as pessoas. Se eu sou taróloga, se eu ajudo as pessoas dentro daquilo que é possível para mim, eu procuro, no momento em que eu vou tentar ajudar a pessoa, mostrar para a pessoa dentro de uma realidade as probabilidades de que essa luta dela pode ser favorável ou não. Porque, por exemplo, particularmente no caso dessa cliente do qual eu estava falando, eu diria que é uma batalha perdida. Por quê? Porque ela já tinha buscado a ajuda de várias pessoas, ela tinha feito mais de 6 trabalhos dentro de um período de quase 2 anos e simplesmente ela estava bloqueada. A pessoa não a procurou, a pessoa não a ajudou, a pessoa não entrou em contato, não a desbloqueou, simplesmente nada aconteceu. E infelizmente, gente, existem situações na nossa vida em que a gente vai perder batalhas. E precisa ter alguém com coragem na internet para falar isso, porque a maioria das pessoas não falam. A maioria dos pais de santo, mesmo os idôneos e os não idôneos, eles não falam, eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. E aí, como a minha cliente chegou e falou, eu me senti perdida, eu me senti... Porque cada um fala uma coisa, mas independente de cada um falar uma coisa, a gente sabe a realidade que a gente vive. Eu sei que quando se trata de relacionamento, é uma coisa difícil. Sabe, é difícil você perder uma pessoa que você ama. E às vezes, através da magia, e quando eu falo magia, eu não estou falando num sentido de
trazer a pessoa amarrada, essas coisas que às vezes as pessoas entram para me procurar falando eu quero esse cara dominado, eu quero ele debaixo dos meus pés. Não é isso que eu tô falando, não é esse tipo de trabalho espiritual que eu faço. A magia, no meu ponto de vista e dentro daquilo que eu acredito e dentro daquilo que eu trabalho, é no sentido de ajudar uma pessoa, mesmo dentro de um relacionamento que às vezes o relacionamento está doente. Isso eu acredito, isso eu acho que pode acontecer. E em que característica que eu acho que um relacionamento está doente? No momento que essas duas pessoas se amaram muito, se gostaram muito, tiveram ali um momento legal entre elas e de repente isso acabou. Sabe, se tornou uma coisa que um não conseguia ficar perto do outro, e às vezes nem por uma questão que alguém fez magia para destruir o relacionamento, porque existe muito isso, muito esse tipo de argumentação. Eu perdi alguém porque fizeram magia para mim, e nem sempre é isso. Às vezes o próprio relacionamento em si, porque o que acontece? Quando a gente inicia um namoro, claro, no momento em que você iniciou, significa que tanto você como a outra pessoa, os dois se gostaram, certo? Senão não teria iniciado. Ali, você vai mostrar para a pessoa o que você tem de melhor, a pessoa vai mostrar para você o que ela tem de melhor, só que dentro do convívio, você vai conhecendo a pessoa realmente como ela é. E é nesse momento, é nesse meio que muitas vezes um relacionamento se machuca, sabe? Às vezes uma briga que você tem, você fala uma coisa que magoa. E aí, quando tem uma briga, quando tem alguma coisa que é uma troca verbal entre as pessoas, mas de uma forma agressiva, mesmo que vocês voltem, já não é a mesma coisa. Então, esses tipos de características eu poderia dizer que são um relacionamento doente, porque em algum momento essas pessoas se amaram. E também existe uma outra versão, a versão de que realmente um dos lados viu que não era isso que queria. Porque querendo ou não, gente, a gente tem gostos diferentes. Eu já teve pessoas que eu me relacionei no passado, que eu namorei no passado, e que não estão mais comigo, e que hoje eu olho para essas pessoas e pergunto, nossa, como que eu fiquei com essa pessoa? Porque perdeu o encanto. Então, quer dizer, quando se trata de relacionamento, existe um leque de questões que podem afastar duas pessoas. E aí, primeiro, através de uma consulta que eu vou fazer com a pessoa, eu posso dar um diagnóstico, se há uma possibilidade de fazer um trabalho, se há uma possibilidade de recuperar esse relacionamento. Então, a magia, no meu ponto de vista, ela entra dentro dessas características e não necessariamente dentro da visão que as pessoas têm muitas vezes deturpada, porque são feitos ensinamentos errados para essa pessoa. Você entra dentro da internet, tem bilhões, tanto aqui no TikTok como no YouTube, de canais de magia. E por que tem tanto? Por que cresce tanto? Porque significa que existe muita gente sofrendo por amor. Eu diria que uma massa muito maior do que é esperado. E detalhe, isso, gente, dentro do planeta, não é só aqui dentro do Brasil. Porque eu atendo pessoas do exterior que também buscam ajuda. Eu acho que quando você está sofrendo, não importa de onde você é, não importa se você mora em outro país, com uma outra cultura, eu acho que o sofrimento, a dor, a perda, ela dói para todo mundo, é igual para todo mundo. E como o meu maior público é mulher, eu vejo que... E assim, é uma coisa até engraçada, porque eu parto do princípio de que 99% dos relacionamentos tem magia no meio.
porque mulher faz mesmo. Ah, homem não faz? Sim, homem faz, mas numa proporção menor. O que costumam fazer com uma maior proporção quando se trata de homem são homens homossexuais, esses buscam muito magia. E os homens héteros, eles também buscam, mas numa proporção menor. E geralmente, no caso dos homens héteros, quando eles buscam ajuda é porque foi uma pessoa que impactou muito eles. Mas a forma de um homem gostar e de uma mulher gostar é diferente. Homem, ele gosta muito mais de uma forma racional. Mulher, ela gosta muito mais de uma forma emocional. E o que eu noto também nos relacionamentos de hoje é que a maioria dos relacionamentos de hoje é muito ligado a sexo. Que para o homem, uma beleza. Mas as mulheres que me procuram, e tudo isso eu estou falando baseado nos relatos que eu ouço das pessoas que me procuram, e é uma quantidade grande, as mulheres se frustram muito com isso. Porque fala, poxa, o cara, ele não quer nada, sabe? Ele só quer sexo, ele não tem o interesse de um relacionamento sério. E, gente, a maioria das mulheres, o que elas buscam é um relacionamento sério. Sabe, é um cara que trate ela bem, é um cara que queira formar uma família. E mesmo que não entre dentro desse âmbito de casamento, mas pelo menos um relacionamento que saia só do sexo. Porque para o homem, quando ele sente uma atração pela mulher, e que no caso costuma acontecer muito com os ficantes, né? Que ele vai procurando aquela mulher mais de uma vez. No meu ponto de vista, eu acho assim, se um cara, ele procura a mulher mais de uma vez e ele já está se encontrando com ela há muito tempo através de sexo, eu acredito que alguma outra coisa a mais ele viu. Por quê? Porque sexo é uma coisa que enjoa. Se você não tiver nenhum sentimento, se você não tiver nada que tenha sido palpável, você vai sair algumas vezes e vai se cansar. Por mais gostoso que seja o sexo, por mais química que tenha o casal, mas o sexo enjoa. Por que muitas vezes quando as pessoas são casadas, elas acabam, homens principalmente, acaba tendo um relacionamento extraconjugal? Justamente por isso que eu acabei de falar. Porque às vezes o sexo se torna enjoativo dentro do casamento. E outra, o casamento, ele não está ligado só a essa parte sexual. O casamento, quando você está ali vivendo com duas pessoas, acaba acontecendo muitas coisas estressantes dentro de um casamento. Que aí ajunta dívidas, ajunta filhos, ajunta família. Então, você não se casa com uma pessoa, você se casa com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Porque aí vem sogra, vem cunhado, vem, sabe, aquela coisa que é a aglomeração. E aí, dentro desse convívio, dessa panela de pressão, que é o casamento, vai entrando dentro daquele processo de desgaste. Às vezes a pessoa não tem, por exemplo, um poder aquisitivo para falar assim, vamos sair da rotina do casamento, viajando, passeando, principalmente hoje, no século XXI, ainda com um período de pandemia, que as pessoas estão duras, literalmente falando, e desempregadas, passando necessidade. É aquele momento em que a pessoa vive dentro do vermelho. Então, os relacionamentos nesse momento estão se machucando. Sabe, a gente tem visto nos noticiários sobre feminicídios, sobre violências que têm acontecido dentro de casa. Por quê? Porque pega toda essa coisa que já está acontecendo no planeta, e que mesmo que o planeta estivesse saudável, o relacionamento dentro de um namoro, dentro de um casamento é difícil. Então muitas vezes nessas dificuldades onde o homem trai, é onde o homem vai arrumar uma mulher. E às vezes o que eu ouço das supostas amantes é tipo assim, se ele está traindo a esposa é porque ele não gosta dela. E muitas vezes ele gosta. A traição do homem é totalmente diferente da traição da mulher.
A mulher, ela atrai pela emoção. A mulher, ela atrai pelo sentimento. Ela atrai porque alguma coisa dentro do relacionamento dela que existe já se trincou, já se quebrou. Então, ela vai buscar lá fora, mas se isso acontecer, é porque aconteceu a paixão, aconteceu o sentimento. E outra coisa, a mulher geralmente quando ela não trai no sentido, eu vou procurar alguém porque eu não estou feliz no meu casamento. Diferente do homem, porque o homem faz isso. O homem, ele procura alguém se ele não está feliz no casamento dele. A mulher não, ela conhece alguém. Ela não planejou aquilo. Sabe, não é uma coisa pensada, não, eu vou, eu vou ver se tem alguém interessante no meu serviço, na academia, na escola, porque o meu relacionamento não tá bom, não. Seja lá onde ela conheceu essa pessoa, com certeza gerou um vínculo. A questão é que esse vínculo, para ela, se tornou um sentimento. E para o homem já é diferente. Então, nesse monte de coisas que eu falei aqui relacionado, que eu fui dando exemplos de relacionamento, então eu acho que quando a gente entra no setor magia, eu entendo a magia como se fosse um curativo, como se fosse um remédio para esses relacionamentos que estão doentes. E muitas vezes não é isso que acontece na internet. Sabe, eu vejo até pelos vídeos que eu tenho de concorrentes, de outras pessoas que lê carta, que faz trabalho, que é muito voltado apenas pelo lado material, apenas pelo lado financeiro. Sabe, a pessoa, ela não está preocupada com você, com o seu problema, ou dentro de uma tentativa de te ajudar. Ela simplesmente fala o que as pessoas querem ouvir. E isso, porque vai dizer assim, mas por que as pessoas se iludem em ouvir mentiras, em ouvir lorotas? E será que é uma ilusão? Ou será que é exatamente um desespero? Porque às vezes, gente, quando o nosso relacionamento não tá bem e a gente perde a pessoa que a gente gosta, dá uma sensação tão desesperadora, porque de repente aquela pessoa era importante para você, com todos os defeitos dela, porque o que acontece? Dentro de tudo isso que eu falei agora, que um relacionamento, ele gera muita coisa, mas às vezes o gerar muita coisa por parte do homem, chega a um ponto que ele fala, eu não quero mais essa menina, porque a gente está brigando muito, porque desgastou, e sai fora. A mulher é diferente. A mulher, às vezes, o negócio tá ali desmoronando, sabe? É igual um caco de vidro, um copo que você quebra e ele se estilhaça. Você não tem como pegar um copo e colar. Só que a mulher, ela tem isso. Ela tem esse lado protetor, ela tem esse lado de querer consertar o que está estragado. E nesses aspectos, para alguns casais, para algumas pessoas, magia ajuda. E por que eu digo para alguns casais e para algumas pessoas? Porque não é tudo que você resolve com magia. E colocando isso dentro de uma analogia, por exemplo, existe hospital. Várias pessoas que estão doentes vão para o hospital, correto? Todas se curam? Não tem aquelas que morrem? Não tem aquelas que ficam com sequelas? E não tem aquelas que o médico fala, olha, o seu caso não tem cura. A gente vai dar um remédiozinho aqui para você ir convivendo, para você não sentir dor, para você não sentir sintomas. Dentro da magia, do tratamento de magia, o tratamento que eu digo aqui de uma forma correta, não essas palhaçadas que eu vejo aí pela internet, que você vai tratar de um casal. Existem situações que sim, que se resolve, que se cura, que voltam, que melhora. Mas tem relacionamentos que, como o exemplo do hospital, morreu. E aí o que você faz quando o relacionamento morreu? Bom, você tem duas alternativas.
ou ficar sozinha, ou tentar de uma outra forma ser feliz. O que acontece é que assim, nós seres humanos, a gente não tem um botão de liga e desliga, né? Então quer dizer, de repente, se por N motivos uma pessoa saiu da sua vida, não quer dizer que pela opinião dela e pela vontade dela e pela atitude dela ela saiu fora, que o seu botão vai desligar e você falar, tá bom, ela saiu fora, então eu também não gosto mais dela. Porque aí o que vem em nós mulheres que somos emoção? Vem as lembranças. Poxa, mas o beijo era tão bom, o sexo era tão bom, a conversa era tão boa, a viagem que a gente teve, poxa, a gente viajou o ano passado e a gente estava tão feliz e ele me abraçou com tanto amor e a gente trocou ali palavras tão carinhosas um com o outro. Como é que agora não tem mais isso? Como é que agora acabou? Então, é através desse agora, desse sofrimento que a pessoa está vivendo, que ela vai buscar ajuda, que ela vai fazer magia. E eu acho que tem que fazer sim. Se é um caminho que pode curar, se é um caminho que pode restaurar, se é um caminho que pode ajudar, por que não tentar? O que acontece é que, na tentativa, para muitos, realmente resolve. Para muitos. Deixa eu falar uma boa tarde aqui para as pessoas. Boa tarde, Samara. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Pedro. Todas as pessoas que estão entrando aqui, Rosângela, Leila, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão desde o começo da live, para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou fazendo uma live, batendo um papo, falando sobre magia, sobre relacionamento, que eu acho que é uma coisa que machuca tanto a vida das pessoas, então eu gosto de falar sobre esse assunto. Estou também fazendo a divulgação do meu livro Magia para Todos os Fins, do qual eu entro dentro da live falando de magia e divulgando o livro, porque o livro também é uma forma de você se ajudar. Sabe, aqui é um livro de receitas. Receitas que, se você pegar o livro e guardar na gaveta, não vai te servir de nada. Mas se você fizer cada receita que está aqui, pode te ajudar. E por qual objetivo que eu fiz esse livro? Do mesmo objetivo que eu coloco receitas aqui no TikTok e coloco receitas no YouTube. Porque não é todo mundo que pode pagar um trabalho, né? A gente sabe que trabalho não é uma coisa barata. Hoje em dia, com a inflação que a gente está vivendo, as coisas estão muito caras e coisas relacionadas com magia também subiu o preço. E por causa disso, a pessoa não vai ter uma ajuda. Então, através do livro, eu ensinei várias receitas que você pode fazer. E assim, se o seu argumento for, Érica, mas eu não tenho mão para fazer, as receitas que estão aqui, elas foram ditadas pelos meus guias. Então, não é você que vai fazer, é eles. Você vai preparar a receita. Então, se eu estou aqui ensinando um banho, que você tem que colocar rosas, que você tem que colocar mel, você vai preparar o banho. Quem vai fazer a ativação desse banho para que este banho tenha uma reação em você são os guias, são quem ensinou a receita. Da mesma forma, as coisas que eu ensino no YouTube, as coisas que eu ensino no TikTok, é que assim, magia é uma coisa um pouco complexa. Quando você vai ensinar a receita de magia, eu sou muito detalhista, eu sou muito metódica naquilo que eu ensino. Então eu gosto de ensinar, de explicar direitinho, de ensinar alguma coisa de fundamento. Olha, por que você está acendendo essa vela? Por que você está pondo mel? E aqui no TikTok, com 3 minutos, que é o máximo que eles colocaram aqui, eu não consigo fazer assim. Por isso que muitas vezes as minhas receitas acabam saindo meio incompleta aqui no TikTok. No YouTube, como ele não limita tempo, no YouTube as minhas receitas são mais completas. Para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu sou taróloga, tenho um canal no YouTube chamado Caminho dos Orixás, que é o mesmo nome aqui do TikTok. Quem tiver interesse
de agendar uma consulta para fazer leitura de cartas ou de fazer as receitas que estão no meu canal, porque eu tenho mais de 300 receitas e são receitas que foram direcionadas pelos meus guias. O meu canal lá no YouTube, ele é aberto os comentários, então você pode entrar nos comentários que vocês vão ver ali pessoas que fizeram, que deu certo, e provavelmente, independente do problema que você tem, alguma receita vai servir para você. Boa tarde, Thalita, obrigada. Então, gente, eu acho que quando a gente está sofrendo, a gente tem que buscar uma ajuda, a gente tem que buscar uma solução. Eu atendo pessoas que às vezes falam para mim, Érica, eu gostaria de me consultar com você, mas no momento eu estou desempregada. Mas eu falo para a pessoa, tudo bem, ainda que eu não possa fazer uma consulta para você, vai no meu canal, faz uma receita. Sabe, existem receitas lá para abrir caminho, receitas lá para você conseguir emprego. E não, gente, não deixe de acreditar nas suas mãos, de achar que vocês não conseguem fazer. Porque, como eu falei, as receitas do meu canal, aqui do TikTok, do YouTube, se os meus guias passaram, no momento em que vocês forem fazer a receita, eles vão estar com vocês. Tanto que tem alguns banhos que eu vejo nos comentários que as pessoas colocam lá, que elas falaram que eu comecei a preparar o banho, foi subindo um calor, eu comecei a suar, sabe? Por que que isso acontece? Porque você está ativando a energia e eles vão lá. E eles vão ajudar. E assim, uma coisa que eu acho importante, quando a gente está falando de tratamento e quando a gente está falando de magia. Seja perseverante. Uma vez eu estava fazendo uma live e eu até comentei na live que eu tinha feito trabalho para a pessoa do qual eu fico. E aí veio nas perguntas da live, então ensina o trabalho que você fez. Então, da forma como a pessoa falou, dava a impressão assim que eu tinha uma receita mágica. Não, a receita dela, ela fez e para ela deu certo. Não, eu fiquei 2 anos fazendo, 2 anos fazendo, vendo, sabe o que? Nada. Eu costumo falar para as pessoas, até nos meus canais, que a pessoa não deve passar de 1 ano fazendo. Érica, mas isso é uma regra? Não é uma regra. Você pode até ficar 10 anos fazendo magia. A questão é do tempo. É que o tempo que a gente perde fazendo um ritual para quem a gente gosta, e se de repente aquilo não funcionar, você perdeu o tempo. E o tempo não vai voltar para você e ele não vai parar porque você perdeu o tempo com aquela pessoa. Então é por isso que eu falo para as pessoas, faça pelo menos durante 1 ano, e durante 1 ano que você estiver fazendo, observe os sinais. Porque nem sempre uma magia você faz e a pessoa está no outro dia na sua porta. Ou mesmo que ela volte de imediato. O que eu observo muito em magia são processos gradativos. Por exemplo, o cara terminou com você, tá bloqueado, você tá bloqueada aí há meses, o cara não lembra que você existe. Você fez magia, passou um tempo, o cara te desbloqueou. É um detalhe pequeno o desbloquear? É um detalhe pequeno. Mas olha, eu já fui bloqueada em momentos de briga com meu namorado. Quando a pessoa te bloqueia, que você olha naquela maldita fotinho branca, meu, aquilo dá um... sabe? Porque é uma coisa ruim. A pessoa fechou as portas, ela fechou as saídas, ela não te deu uma alternativa para você conversar com ela. E às vezes o único meio que você tem de contato com a pessoa é isso. É um WhatsApp. E às vezes a pessoa é tão ruim que ela vai lá e bloqueia tudo. O WhatsApp, o telefone, SMS, que você não tem contato com a pessoa. Então, ao você fazer uma magia e o simples desbloquear, eu já vejo como uma luz no fim do túnel. Sabe, a pessoa já abriu uma janela para você abrir um diálogo com ela. Porque é através do diálogo que você vai se envolver com a pessoa, que você vai marcar um encontro, que você vai ter uma conversa ali gostosa, que de repente vocês se acertem.
que vocês coloquem os pingos nos i que estejam faltando. E aí, dentro desse processo gradativo, aí a pessoa desbloqueia, bate um papo, marca encontro. Quer dizer, não dentro, tudo seguido, vai entre um tempo e outro que você vai sentindo essas mudanças, continue fazendo. Por quê? Porque isso já está mostrando que a pessoa pela qual você fez a magia, ela não é assim tão inflexível. Alguma coisa está pegando nela. Então, insista. Porque na época que eu fazia todas essas receitas que eu ensino para você. Sabe, uma semana eu fazia para Exu, outro para Pombagira, outro para Oxum. Eu ia fazendo. Só que assim, no meu caso, como eu tenho que fazer magia toda semana para os meus clientes, então eu fazia as magias, já que eu estava mexendo ali, pegava um prato e fazia para mim. Então, quer dizer, o não eu já tinha. Eu não tinha nada a perder. E eu gostava da pessoa. Funcionou? Funcionou, depois de 2 anos. E nesses 2 anos, eu não disse não nenhum. Ao ponto que quando que eu fazia magia, ele falou pra mim que assim, a gente tinha contato, porque na verdade ele trabalhava comigo, mas não assim direto, ele trabalhava comigo, ele era meu motorista, porque eu não dirijo. E quando eu comprei o carro, que eu fui tentar dirigir, para mim realmente não rolou, ele começou a trabalhar comigo, mas antes de eu comprar o carro ele já estava trabalhando comigo. Mas assim, porque eu como magista, gente, eu tô sempre correndo para lá e para cá. Eu vou na floricultura para comprar as coisas. Teve um período antes da pandemia que eu fazia trabalhos em ponto de força. Eu ia no cemitério fazer trabalho, então tem que ter alguém para me levar, né? Então ele fazia esses trabalhos para mim, mas ele deixou bem claro o contato que existe entre eu e você é profissional. Ele falou assim, não tenho nada contra a sua pessoa, acho você uma pessoa legal, mas para relacionamento não. Ele falou, então, não quero te dar nenhum tipo de esperança e assim, enfatizou, dizendo, nós nunca vamos ter um relacionamento. E isso eu quero deixar bem claro. E ele é bem grosso para falar nessa frieza, sabe? Falei, tá bom, beleza. E eu ia lá fazer. E o que acontecia? Nada. Outra pessoa provavelmente teria desistido. E assim, se eu não fosse magista, eu não seguiria em frente. Eu já teria desistido. Só que, sabe o que me motivava? Os próprios clientes. Não que eu contasse para os clientes que eu estava fazendo magia, mas os clientes falavam assim, Érica, você fez trabalho para mim, completou 2 meses, ele voltou. 3 meses, a gente tá junto. Meu marido tá aqui, vou te mostrar até as fotos da mala que ele trouxe de volta para casa. Aonde isso me dava ânimo? Me dava ânimo no sentido assim, se os meus guias tiveram a força de unir essas pessoas com todos os embaraços, brigas, problemas e que elas tinham, cada uma dentro do tempo delas, porque teve pessoas que depois de 1 ano falou pra mim que voltou e tá casada e tá feliz. Então cada caso é um caso, mas assim, se elas conseguiam, se estava ajudando elas, então eu não deveria desistir. Como que eu não podia entrar dentro daquele critério casa de ferreiro, espeto de pau? Porque tinha vezes que eu ficava triste. Funciona para todo mundo, menos para mim?
E assim, quando eu digo boa tarde, Vanessa, eu tô bem, e você? Boa tarde, Danita, sejam todas bem-vindas. Quando os meus guias, eles falavam assim, existem outras pessoas. Só que assim, o lado espiritual, ele não interfere nas suas escolhas. Realmente, não era uma questão de dizer eu estava sozinha por falta de opção. Tinha realmente outras pessoas, mas eu gostava deste perturbado. Que eu falo para as pessoas que o homem é perturbado, e o meu também é perturbado, porque homens são todos perturbados. E eu gostava deste perturbado. E eu fiz. E engraçado que quando a magia funcionou, dois anos depois, foi uma coisa assim de você parar para dizer foi a magia. Porque simplesmente um dia, como tantos outros que a gente se via, que ele me levava para os lugares para comprar as coisas, ele estacionou o carro, sentou no carro, encostou na porta, assim, de frente a mim, que estava no banco do carona, e falou, eu vou começar a sair com você, começar a ficar com você. Ah, mas não me cobra nada. Sabe aquelas fudices de homem? Mas falou. E foi ali que a gente deu o primeiro beijo, foi ali que a gente iniciou. E foi uma coisa assim, meio do nada. Mas o que eu entendi naquele momento que ele agiu daquela forma, e detalhe, ele agiu de uma forma carinhosa. Ele não é um tipo de pessoa muito carinhosa, muito romântica, sabe? Ele estava diferente. E esse tipo de característica, eu já escutei meus clientes falarem, Érica, ele estava diferente. Ele agiu como não agia antes, ele beijou como não beijava antes, ele fez amor como não fazia antes. Porque é aquele momento em que a magia pega 100% na pessoa. Aí a pessoa fica um doce. E nisso, foi indo. Durante 3 anos, a gente ficou bem. Depois eu já comecei a sentir uma esfriada. E aí o que acontece? Eu sei que magia não dura para sempre. E por mais que as pessoas... mas a magia definitiva que o Pai do Santo falou, a magia eterna, a magia... Não dura. Existem pessoas que conseguem ficar muito tempo. A cliente, ela através de trabalho, através de uma magia que eu fiz. E assim, eu não sou a Érica perfeita, meu Deus, extraordinária, que o que eu faço resolve. Eu consigo ajudar pessoas, não todas. Dentro de tudo isso que eu já falei desde o começo da live. E essa pessoa é uma das quais eu ajudei, e ela se casou com a pessoa e fazem 6 anos. Érica, o relacionamento dela então durou até 6 anos? Não. Até o momento da data que eu fiz, até a data de hoje, em que ela ainda se encontra casada com ele, faz 6 anos. E se até o momento ela não entrou em contato comigo para reclamar, é porque estão bem. Porque eu também sei quando dá problema, porque a primeira coisa, se alguma pessoa consegue ficar com alguém através dos meus trabalhos, quando briga, a primeira que vem procurar sou eu também. Então eu sei quando estão bem e quando não estão. E essa, das que eu fiz, são 6 anos e tá junto. E assim, claro, gente, quando a gente gosta, poxa, quando eu faço trabalho, eu não faço trabalho no intuito de que daqui a um mês o cara largue você. Eu gostaria, eu faço com todos os fundamentos, com todos os elementos, com toda a ativação necessária para que você fique para sempre com aquela pessoa. Mas eu sei que não é assim que funciona. Vai ficar enquanto for permitido ficar. Então, que seja infinito enquanto dure. Porque é engraçado que eu tenho uma outra cliente
Eu gosto muito de utilizar os exemplos assim de pessoas que eu trato, até porque muita coisa que eu sei vem da experiência dos meus clientes também. Que ela voltou com a pessoa e ela tá 2 anos com a pessoa. E na verdade não terminaram nem nada, eles estão 2 anos de boa. Só que de vez em quando ela entra em contato comigo falando: eu preciso fazer mais algum trabalho? Eu preciso reforçar? Eu falei: mas se vocês estão bem, segue em frente. Aí ela falou: não é, Erika, porque como eu sou do seu canal, eu vejo que você fala nos seus vídeos que magia não dura para sempre, eu fico com medo de acabar. Aí eu falei: não fica, porque isso vai gerando uma ansiedade. Eu falei: pelo amor de Deus, não. Vivo hoje, sabe? Seja feliz hoje. Faça por onde. Não tenha que acabar, porque assim, gente, mesmo que a magia, o encantamento acabe, existe uma parte que você pode fazer também, no sentido de fazer o cara se sentir feliz ao teu lado. Porque a magia, ela tá dando a oportunidade da pessoa ficar com você, mas não é os guias que vai beijar o cara, que vai fazer amor com o cara, que vai conviver com o cara, que vai dar filhos pro cara. É você. Então, de repente, se você teve uma oportunidade para que você conseguisse ficar ao lado dessa pessoa através de magia, faça por onde dá certo. Porque vai criando vínculos. Por exemplo, clientes minhas que casaram, mesmo que a magia, o encantamento acabe, ela está casada. Será que se acaba tão rápido assim um casamento? E se tem filhos? E a família que formou? Então, quer dizer, a magia, ela te abriu a porta, mas quem entrou para dentro da porta foi você. Então, quer dizer, tenta fazer também por onde durar, porque de repente pode acabar o encantamento, mas a pessoa criou um vínculo com você, criou um carinho com você, criou uma convivência com você. Então eu acho que todas essas coisas são importantes de ser ressaltada. Então por isso que eu falo, persevera naquilo que você quer, porque ajuda. Assim, vou pegar seu exemplo, o cara tá um tempão sem falar comigo, vou ficar 2 anos sem fazer magia. Tudo bem, pro meu caso, como eu falei, eu sou magista e eu tenho que fazer. Pro seu caso, tudo bem, você pode até fazer durante 2 anos ou mais. A questão é que se a tua magia não der certo, você perdeu os anos. E aí eu também preciso falar isso, porque eu tento ajudar todas as pessoas, mas não é para todo mundo que a magia dá certo. Não é para todo mundo que funciona da mesma forma. Dentro da mesma analogia que eu falei lá do hospital, um monte de gente vai para o hospital. Tem aquelas pessoas que nos curam, tem aquelas pessoas que morrem. Então, eu pegando dentro dessa analogia, tem aquelas pessoas que morrem, é porque infelizmente tem relacionamentos que morrem. Mas enquanto o seu não está morto, luta. Luta e observa se dentro da sua luta, se dentro da sua tentativa, se dentro de rituais que você está fazendo, se você está tratando este amor e ele está voltando para você, mesmo que seja de uma forma gradativa, mas da pessoa te desbloquear de uma rede social, sabe, te voltar a conversar com você, voltar a ter um diálogo, sabe, porque isso a espiritualidade ajuda também através de magia, a ter diálogo, porque às vezes chega a um ponto o relacionamento que não tem mais diálogo, que não tem, sabe, que você chega ali perto da pessoa e parece que dá choque, que as palavras não batem. Então é por isso que eu falo, tudo, gente, é um tratamento, é uma tentativa, da onde eu procuro ajudar as pessoas dentro daquilo que eu posso. Aí, voltando novamente para o meu livro, porque assim, o que vocês vão encontrar nesse livro? Tem banho de atração. Erika, banho de atração você coloca no seu canal, mas eu não coloco o mesmo que está lá no canal aqui, porque senão fica tudo repetido. Aqui são receitas que os meus guias deram especificamente para o meu livro, sabe? Tem ritual de Pombagira Maria Mulambo, tem orações de Iemanjá,
Você pode ver que no meu canal não tem oração, é difícil eu colocar. Tem 2 orações aqui que são específicas para o livro. Oração de Mãe Iemanjá para materialização de sonhos, que é uma oração que você deve fazer todos os dias, sempre com o mesmo tipo de pedido e o mesmo tipo de realização que você quer. Súplicas a todos os santos, que é uma invocação de várias entidades que você invoca no momento em que você estiver fazendo um trabalho, para puxar aquelas energias para próximo de você. Oração de Nossa Senhora do Desterro, que é muito boa também para ajudar a afastar rivais. Essa oração, eu tenho uma história até interessante. A moça que trabalha para mim, tem uma senhora que trabalha comigo, e ela falou que entrou uma pessoa dentro da casa dela para morar. Ela convidou uma pessoa para morar, mas só que aquela pessoa não foi o que ela esperava, começou a estar dando problemas em família, e ela queria que a pessoa saísse. Boa tarde, Priscila. E a pessoa não saía, não queria ir embora. E aí eu passei essa oração para ela fez essa oração durante 7 dias seguidos e a pessoa foi embora, sem ela criar briga. Porque aí tudo bem, você pode até falar, Érica, se entra alguém dentro da minha casa, eu não quero, eu mando embora. Mas a pessoa, ela é envolvida com outros familiares, então quando ela mandava embora, os outros familiares brigavam, tava surgindo. Existem situações que você não consegue resolver com grito, você não consegue resolver de uma forma legal. Então, ela tentou de uma forma oculta e deu certo. Já tive também 2 clientes que fizeram essa oração para afastar rival e ajudou. Porque assim, gente, Érica, eu acredito muito mais em rituais palpáveis, do qual eu vou lá, acendo uma vela, faço um padê, mas eu também acredito em orações, mas eu gosto de unir os dois, então eu faço um ritual junto com a oração. Mas no caso de 2 clientes que eu falei que afastou a rival só com a oração, e da minha funcionária que afastou, foi só com oração. Foram pessoas que não fizeram trabalho. Então, quer dizer, tudo também vai da fé. Eu coloco aqui como cruzar perfume a pombagira. Tem aqui oferenda à mãe Nanã, que é para atuar na parte do amor, e é ritual que não tem no meu canal nem aqui no TikTok. Magia amorosa para Oxum, que assim, aqui tem bastante coisa para amor, porque é o que os meus clientes mais procuram. Então eu vou fazer um livro de acordo com o que os meus clientes gostam. Receita para cortar magia negra, feita apenas com 2 ovos, uma vela e um copo de pinga. Todas essas receitas, gente, eu ensino aqui. Então, assim, é um livro legal de vocês terem. Banho amoroso com ectoplasma. O que é ectoplasma? É quando você tem alguma coisa da pessoa. Por exemplo, uma cueca, uma meia, às vezes até camisinha, alguma coisa que tenha o fluido da pessoa. É necessário, é importante também. Então, é feito com... É um tipo de ritual com ectoplasma que eu ensino, para você colocar alguma coisa que tenha a energia da pessoa ali. Então, assim, é interessante, gente. Para quem tiver interessado, o meu telefone é 0 operadora 11 98548 4549. Esse telefone, ele é para fazer marcação de consulta, tá? E assim, a minha secretária, ela até responde algumas pessoas que têm dúvidas lá, mas a gente não responde muito, tá, gente? Porque é muita gente que entra para marcar consulta, então não sobra muito tempo pra gente ficar dando explicações, tá bom? Deixa eu ver aqui, que tem uma pessoa que me fez uma pergunta. É a Priscil. Você falou que você sempre faz
simpatia e nunca dá certo. Então, Priscila, eu não fiz uma consulta para avaliar a sua situação, mas tenta fazer do meu canal do YouTube a vela de quebrar resistência. Faz 7 dias seguidos e observa. Não é através de como a vela queima, ou não, observa se através desse ritual a pessoa do qual você gosta se aproxima. Porque eu recebo muita mensagem assim, da pessoa falando pra mim: ah, Érica, eu acendi a vela apagou, ou a vela fica estalando, ou a vela, por que a vela fica assim? Você não tem que observar o que acontece com a vela. Porque às vezes a vela não tem uma boa qualidade, a parafina não é tão boa. Então, não é o que acontece com a vela. É o que a vela vai te. O ritual da vela vai te proporcionar. Então, faz esse ritual para você ver se você consegue sentir alguma diferença. É o que o ritual te traz de palpável. Não a forma que a vela acendeu, apagou, instalou, isso daí é irrelevante. 0 operadora 11 9 85 48 45 49. E assim, rituais, eu vou dar algumas dicas para vocês. Independente do ritual que você for fazer, se você for fazer um ritual igual, por exemplo, eu vou fazer um padê para Pombagira, tá? E na semana seguinte eu vou fazer de novo esse mesmo padê. Aí você dá um intervalo de 7 dias. Se são rituais diferentes, você pode fazer até mais de um no mesmo dia. Por quê? Eu posso fazer hoje um ritual para Pombagira, um para Exu e um para Ogum ou Oxum. Por quê? Porque são linhas diferentes. Oxum atua na parte do amor e prosperidade. Ogum, abertura de caminhos. Exu, ele atua na parte amorosa. E Exu, eu gosto muito de fazer trabalho para Exu, tanto que esse ritual da vela de quebrar resistência é de Exu. Por quê? De todos os guias que tem, de todas as energias que tem, de todas as entidades que existem no plano espiritual, Exu é a que está mais perto de nós seres humanos. Então eu gosto porque ele conhece muito as nossas necessidades, as nossas limitações, e a nossa conexão com ele é maior, porque a energia de Exu é energia da Terra. Outros guias, outros orixás, vamos para não confundir. Érica, qual a diferença de guia e orixá? Orixás são divindades, são seres que nunca viveram aqui na Terra. Guias são espíritos que já viveram aqui na Terra há muitos anos atrás, se evoluíram e se tornaram guias. Que no caso, quando a gente vai em terreiro, que os guias vão lá nos da passe, aqueles ali, eles são espíritos que já viveram aqui na Terra, certo? Orixá, por exemplo, Iemanjá, Oxum, esses são divindades, são espíritos que se conectam conosco, que ajudam nos trabalhos, mas que não viveram aqui na Terra, que não tiveram um plano de vida aqui na Terra. Então assim, eu já vou finalizar essa live, porque eu já tô aqui, acho que já faz 1 hora. E assim, gente, eu até gostaria de poder fazer todos os dias, ter um tempinho, mas é meio corrido para mim, entendeu? Mas se vocês tiverem interesse de comprar o livro, aqui no TikTok tem o link da editora, porque não sou eu que vendo, tá, gente? Esse livro, ele tá lá na editora, vocês compram através do site da editora e é entregue na casa de vocês, tá? O livro ainda está no preço de promoção, eles queriam aumentar, mas eu não deixei, tá R$30. Gente, R$30 não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês, sabe? Às vezes vocês já gastaram dinheiro com tanta besteira, com tanto pai de santo que te enganaram, então compra o livro e faz, mas compra e faz, né? Você comprar e deixar guardado na sua gaveta não vai resolver nada. Faz,
porque eu já tenho recebido informações de clientes que comprou o livro, está fazendo e está ajudando. Então, assim, eu fiz esse livro para vocês, não é para mim. Eu não preciso aprender magia, eu sei fazer magia. Eu estou dividindo o meu conhecimento com vocês, para que vocês possam fazer o ritual de vocês, ciente de que cada receita que vocês fizerem, os meus guias vão estar lá. Então você não precisa ter uma mão divina, encantada para fazer. Perseverem, é outra dica que eu dou, porque as pessoas, elas querem imediatismo, sabe? Eu quero fazer a magia agora e quero que ele fique comigo agora. Então, lembra do que eu falei, eu fiquei 2 anos fazendo magia sem ver nada. E olha que pra mim era frustrante, porque eu sou magista, mas os meus guias, eles atenderam o meu pedido, mas eles precisaram de 2 anos para que o meu pedido, a minha vontade, fosse aceita. Érica, por que você está enfatizando o seu pedido, minha vontade? Porque eles falavam para mim. Tem outras pessoas interessadas em você, melhores até do que ele, porque o meu namorado ele é ruim, mas eu gostava daquela praga, gosto até hoje. Então, eles fizeram o meu pedido, mas partindo do princípio que ele, o meu namorado, tinha chegado para mim e falado: eu nunca vou ter um relacionamento com você, o nosso contato é simplesmente profissional, a palavra nunca. Então eu estava ouvindo o nunca dele, eu já tinha o não dele, o nunca dele, as circunstâncias que não me favorecia e 2 anos que não aconteceu nada. Mas deu certo. Eu insisti. Eu não aconselharia você a ficar 2 anos insistindo se você não ver nada. Porque geralmente, o meu caso, eu diria que foi um pouco mais atípico, porque geralmente as pessoas costumam sentir algum sinal, por menor que seja, sabe? Ou de o cara de desbloquear, ou de fazer uma ligação, sabe? Ou de se aproximar, mandar um oi, mandar um bom dia, falar que vai ter um encontro. Ficar no deserto, assim, 2 anos sem nada, é um grande sinal que não tá dando certo. Então, assim, pra mim aconteceu depois de 2 anos, mas não é uma exceção, é uma regra. Geralmente você sente efeitos de magia de forma gradativa. Vai acontecendo alguma coisa, mesmo que a pessoa não venha de vez. E quando eu falo que o ideal é tentar pelo menos 1 ano, porque como eu falei, gente, 1 ano não volta, né? Se você tem 19, 20 anos, e você ficar 4, 5 anos lutando por uma pessoa e não dá certo, você ainda tá jovem, beleza. Mas eu atendo pessoas que o tempo não tá a favor delas. Uma mulher que tem mais de 50 anos, vai ficar 10 anos fazendo magia? Pro ex voltar? Não, é melhor tentar com uma outra pessoa. Então, o que eu quero dizer é nesse sentido, o tempo ele não para. E infelizmente tem algumas pessoas que o tempo não está a favor. Então a gente tem que tentar lutar. Eu vou lutar de todas as formas para conseguir do meu lado a pessoa que eu amo. Mas se não for possível, eu vou tentar ser feliz de outra forma. Até porque, gente, nós temos a capacidade de gostar várias vezes. A maioria das pessoas que eu atendo são de 25 anos para cima e são pessoas que já tiveram relacionamentos anteriores. Então, se anterior você conseguiu gostar de alguém a ponto de ter gostado dessa outra pessoa de novo, então você pode gostar de uma outra. Eu não estou aqui tirando a esperança de ninguém, nem o mérito das pessoas lutarem. Vocês devem lutar sim. Mas observe se essa luta está te trazendo também alguma resposta palpável, né? Alguma coisa que realmente esteja acontecendo de uma forma concreta. Tá bom? Gente, eu vou dar uma parada. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês, por ter ficado aqui esse pedacinho de tarde comigo. Sempre que possível eu vou estar fazendo live, em todas as minhas lives vou falar do meu livro, porque o meu livro, gente, não é uma coisa que eu vou vender e vou parar. É para vender sem parar. É uma coisa que eu publiquei.
existe um público muito grande, então quer dizer, o livro não é para você publicar e esquecer, até a própria editora cobra de você, sabe? Porque você tem que vender, você tem que fazer o marketing do livro. E é para uma coisa que vai ajudar vocês, gente. Como eu falei, eu não fiz isso aqui para mim, eu não preciso aprender a fazer magia. Mas uma vez que você aprenda, às vezes você não tá com dinheiro para pagar um pai de santo, sabe? E tem rituais aqui simples, baratos, que você mesmo pode fazer. Tá certo, gente? Olha, para todos aqueles que não me conheciam, que entraram na live pela primeira vez, muito obrigado pelo carinho, tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos. Se inscreve aí nos canal do TikTok, do YouTube, tá? Tem bastante receitas que podem ajudar vocês. Um grande beijo, um grande abraço, um grande fim de semana para vocês. Fiquem com Deus.